Amém? Glória a Deus. Tem mais dois testemunhos. Tem o CD acústico do pastor Ronaldo André, que é quem ministrou aqui agora. Esse CD é lindo, com muitas canções abençoadas. Participação do André Valadão, do Marquinhos Gomes, do Gerson e Mateus. Muito lindas canções. E você pode comprar ali atrás esse CD. E esse aqui é para eu dar para alguém. Quem quer esse CD aqui? Algum visitante? Tem quem está visitando a gente? Ah, é visitante? Então dá para o visitante aqui. Maravilha. Então os dois vão dividir aí. Pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Maravilha. Olha, a pastora Gisele glorifica a Deus pela vida da minha irmã Aline, que foi muito usada por Deus desde o início do ano, me incentivando a fazer o mestrado. No dia 15 de setembro comecei a fazer meu projeto de pesquisa, me inscrevi no processo seletivo do mestrado. Meu projeto foi habilitado, passei pelas 4 etapas e o Senhor me abençoou com a única vaga para a minha linha de pesquisa. Passei para o mestrado de Direito da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Glória a Deus, foi um milagre. Pastora Gisele, fica de pé aí, pastora Gisele. Vamos aplaudir o Senhor. Meu filho está cheio de mestre Jedi aqui dentro. Você trata de estudar, filho, trata de estudar. Eu tenho que ficar esperto nas minhas pregações aqui, falando portuguesada errada, falando batatada, coisa que não tem nada a ver. Aí só no final do culto, só bilhetinho chegando no bolso. Pastor, eu sei que você falou, é muito legal, mas não tem lugar nenhum. Eu sou doutor em pós-doutorado nessa área que você falou aí. Então, diga para quem está do seu lado assim, você não é mestre não, é? Porque se for, você é mestre. Está cheio de gente fazendo doutorado e mestrado aqui. O Alexandre e a Luana estão dizendo, antes de me converter, eu tinha um emprego muito bom, salário alto de gerente. Sempre quis comprar meu carro, não sobrava nada. Mas após eu me converter, eu comecei a dizimar, mesmo endividado. Deus me honrou e agora com um filho a mais e trabalhando como freelancer, consegui comprar um carro e ainda sempre tenho o din-din para sair com a minha família. Glória a Deus. Esses dois, fiquem de pé aí, é legal. Fiquem de pé, gente. Esses dois, nós vamos ler testemunho deles aqui até o arrebatamento da igreja. Esse casal. Nós temos que marcar, vamos marcar até o final do ano, Marquinhos, um programa do Jota, para a gente entrevistar esse povo aí, porque é muito legal a história deles. Eu li tudo lá, tá guardadinho lá em casa, aquela apostila lá. Apostila mesmo. O Elton, você tá rindo, mas você vai casar dia 18, né? 18 de dezembro. Tanto que eles falaram na minha cabeça que eu gravei. Outro dia eu tô lá em casa assim, tem alguma coisa dia 18. Ah, deve ser nada não. Aí depois eu vi um filme casamento, falei, é o casamento dos meninos. Lucila, Rafael, Vitor e Anne. Há 2 anos e meio atrás, quando o pastor Mike Murdock estava aqui, fiz um pedido a Deus de um apartamento maior. Morávamos em um apartamento pequeno e estava grávida do 2º filho. Pedi um apartamento de área privativa e em 30 dias compramos um na planta. Não tínhamos perspectiva alguma, nem dinheiro, nada. No último sábado nos mudamos para esse apartamento. Só de área privativa são 94 metros quadrados. E mais, está quitado. Glória a Deus. É a minha irmã. Cadê a minha irmã Lucila? Fica de pé aí. Lá atrás mais o Rafael. Vamos aplaudir o Senhor. Legal demais. Tá todo mundo convidado para o churrasco lá sábado que vem. Né? Nós vamos matar alguma coisa aí para a gente poder comer. Hoje meia-noite começa o horário de cachorro, de verão. Horário de verão. Eu tenho muita raiva desse horário, eu não gosto. Por isso que eu passo raiva nesse horário. É ruim demais, mas tá bom. Se eu fosse presidente da república, eu ia ter um projeto só, mudar o horário de verão. Aí eu saía, já punha outro no meu lugar já, né? Mas tem que obedecer a lei, vamos obedecer. Então hoje à meia-noite, você vai colocar que hora? 1h da manhã. Ai, que alegria! Meu Deus do céu, é muito. Isso você sabe para quê? Para economizar no final do ano 1% de energia. É só a graça do Cordeiro, mas tá bom, né? Tem que obedecer às autoridades, vamos obedecer. O pastor Marquinhos está mandando avisar que já começou na sexta-feira uma campanha Deus abençoando a família. Deus salva a família. Deus salva a família. Toda sexta-feira um culto de libertação aqui acontecendo. Oração forte, demônio sendo expulso, Deus agindo no meio das pessoas. Eu queria que você viesse toda sexta-feira. É o nosso ali, ó, pastor Marquinhos, com a equipe, tem jovens pastores trabalhando, pastor Paulo, um monte de gente aí do nosso grupo de jovens engajado. E eu queria que você participasse conosco, que você se envolvesse. Deixa eu dar só 2 avisos aqui, nós já vamos ler a palavra de Deus. É o seguinte, dia 7 de novembro, preste atenção nisso.
nós teremos um congresso de rapazes e moças. Um mini congresso de rapazes e moças. É daqui a 3 sábados. É o primeiro sábado de novembro. Como que vai ser, pastor? Nós vamos chegar aqui na igreja cedo. As moças vão. Nós estamos definindo os lugares ainda. Ou elas vão para o salão nobre e os rapazes ficam aqui dentro. Ou os rapazes ficam aqui e as moças, não sei. E nós vamos ministrar o dia todo na vida das moças. Vão ser palavras curtas de 15, 20 minutos. Então todas as pastoras da juventude vão ministrar, todos os pastores vão ministrar, eu vou ministrar, o pastor Marquinhos vai ministrar, a Patrícia vai ministrar, a pastora Áurea vai ministrar, o pastor Paulo Marciano. Nós vamos passar, lavar, centrifugar, enxaguar e passar. Nós vamos falar de tudo, de tudo. Vamos fazer ato profético, vamos abraçar, vamos chorar, vamos pular junto, vamos dar cabeçada aqui, mas nós vamos sair daqui mudados, diferentes e melhores. Amém? Quem já participou lá do acampamento, daquele momento separado, rapaz e moça? Quem já participou? É um negócio daquele nível ali que nós vamos fazer. Só que vai ser o dia todo, de manhã. Ah, que hora que eu vou em casa? Esquece que você tem casa. Você vai ficar de manhã com a gente, almoça aqui na igreja, à tarde o bambu vai comer. Nós vamos te dar 2 horinhas só, 5 horas da tarde nós vamos dar um break, para você, sei lá, bater um baigon, uma coisa assim debaixo do braço, e voltar voando, porque aí nós vamos ter um cultão aqui com a moçada, e vamos terminar aqui na nossa reunião à noite. Eu vou te pedir, pelo amor de Deus, pastor, por que vocês não estão trazendo banda nem pregador de fora? Porque quem vai ministrar na vida de vocês é quem escuta vocês todos os dias. Então nós vamos falar aquilo que vocês precisam ouvir. Nós conhecemos a realidade de vocês. Nós vamos ministrar lá na ferida. Nós vamos falar tudo. Nós vamos ministrar bênção, vitória. Nós vamos ministrar alegria. Nós vamos fazer ato profético. Vai ser, olha, posso te falar uma coisa? Loucos por Jesus é muito legal. Magnificar é bênção demais. Acampamento de carnaval é um forró. Mas esses eventos menores que nós fazemos são aqueles que as pessoas saem dizendo assim: caramba, minha vida é outra. Quanto vai custar, pastor? É muito caro. Meu amigo, minha amiga, é muito caro. É R$5. Diga para quem está do seu lado: bordados dadinha, R$5. 5 cruzeiros. Se você não puder desprender de R$5, pastor, eu estudo, você acredita? Eu acredito que você vai dar um Thomas, um migué, alguma coisa nesse dia de manhã aí. É uma vez no ano, gente. Amém? E estamos pensando na possibilidade de começar na sexta-noite, fazendo uma campa dentro, dormindo com os rapazes aqui dentro e as moças para lá. E aí, sei lá, vamos brincar de PlayStation aqui, vamos dar a travesseirada na cara um do outro. E as meninas, sei lá, vão fazer unha uma da outra lá em cima, fazer chapinha, porque tem que dormir bonita, né? Aleluia! Meu Deus, negócio de chapinha é sobrenatural. Então nós estamos pensando, ainda não está certo não. Eu só sei uma coisa, diga comigo assim: 7 de novembro, estou agarrado. Em nome de Jesus, gente, não perde não. A partir de semana que vem ou hoje já, hein, Érica? Hoje, a partir de hoje, presta atenção, você já vai vir aqui, vai dar esses 5 cruzeirão para as meninas e para os meninos aqui na mesa, e já vai deixar seu nome, telefone e e-mail, nome, celular e e-mail com elas ali, que a partir de semana que vem nós vamos ter, mas já vai estar valendo a sua inscrição já, ok? Rapazes e moças, qual é o valor, gente? R$5. No mês de novembro, nos outros 3 sábados de novembro, olha o que nós vamos fazer. Nos outros 3 sábados de novembro, nós vamos fazer uma campanha evangelística chamada Deus e o Cinema. Então nós vamos usar uma isca para nos 3 sábados restantes de novembro, nós vamos fazer sábados evangelísticos. Nós vamos orar por 3 pessoas, igual nós já fizemos aqui. Quem lembra que a gente fez campanha de oração e de evangelização aqui? E aí nós vamos pregar num sábado sobre Deus e o cinema. Filme de terror e filme de romance. No outro sábado, Deus e o cinema. Nós vamos falar de filme de aventura, filme de comédia. No outro sábado, Deus e o cinema. Vamos falar de drama e vamos falar de sei lá do que. E vamos passar trecho de filme, e vamos fazer de conta que a gente entende alguma coisa de filme aqui, que a gente não entende nada, mas a gente vai pregar, e é tudo uma desculpa, é só para você trazer seu amigo, sua amiga, e eles aceitarem a Cristo, e nós acreditamos que vamos ter aqui no altar 100 e tantos jovens se entregando a Cristo, como aconteceu das outras vezes. Diga amém! Isso é novembro.
Dia 5 de dezembro nós teremos um seminário sobre sexualidade. 5 de dezembro, sábado, nós vamos ter um seminário sobre sexualidade e vamos fazer a nossa festa retrô. Nós vamos fazer a festa retrô. Por que não é a festa mincareta? Primeiro, a festa retrô estava primeiro na lista. Segundo, tanta gente está falando com a gente que nós resolvemos que no nosso acampamento de carnaval, ao invés da gente fazer a camiseta, nós vamos fazer o Abadeus, né? Não é Abadá não, é o Abadeus. E vamos ver se a gente leva um trio elétrico, uma coisa assim lá para o sítio, e nós vamos fazer lá, nos dias de carnaval, nós vamos fazer a nossa mincareta lá, nós vamos sair naquelas ruas do sítio lá, todo mundo atrás do trio elétrico. Quem é doido aqui? Deixa eu ver. Você que ainda não ficou louco, vai orando para Jesus tirar essa vergonha da sua vida, que você vai pagar King Kong com a gente. É vergonha sim por todos os lados. O que mais? No dia 19 de dezembro, nós vamos fazer o maior impacto evangelístico e social, de ação social que essa igreja já fez. Nós vamos lá para o bairro Rosa Neves, e nós vamos levar um som, nós vamos montar palanque, nós vamos levar 2 caminhão de comida, de roupa, e nós vamos fazer o Natal daquela galera lá. Qual que é a loucura por Jesus? Quem aqui se lembra que todo mês nós temos uma loucura por Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sabe qual é a de dezembro? Levar a alegria do Natal para uma família pobre. Então, ou nós vamos dar a ceia toda para uma família, vai orando aí, vai pensando no seu 13º aí. Ou nós vamos dar presente para uma família inteira. Eu sei que o nosso sonho é de levar pelo menos 500 jovens. Nós vamos passar o dia inteiro, dia 19 de dezembro, lá no bairro Rosa Neves. Já vai separando o que você vai doar, remédio, roupa. Já vai comprando brinquedo para pelo menos 5 pessoas. Porque quanto mais simples a família, mais filhos eles têm. Então se você puder arrumar 10 brinquedos, tem família que tem lá 15 filhos. Nós vamos dar brinquedo para todo mundo. Vamos dar comida, vamos dar farofa, frango. E vamos pregar a palavra de Deus. Amém? Quem vai se envolver com a gente nesse projeto aí? Sabe por que muita gente fica triste no Natal? Porque só pensa nela. Só pensa nela. Só pensa nele e nela. Então nesse Natal, você vai se preocupar com uma família que não tem absolutamente nada. E nós vamos levar a palavra de Deus para eles lá. E vamos encerrar dezembro fazendo, sabe o quê? Pregando somente sobre oração. Que é o tema do nosso ano, que é... Qual o tema do nosso ano? Até dezembro a gente vai decorando. Quem está nessas programações aí com a gente aí? Quem vai envolver com tudo aí? Então hoje ao final, você vai vir aqui fazer a sua inscrição, R$5 desse retiro não, né? Desse mini congresso aí. Abra sua Bíblia comigo. Em 3 João. O único livro da Bíblia que tem terceiro. Terceira João. Quero pregar uma mensagem chamada, ou melhor, todo ano, no sábado, logo após o congresso Loucos por Jesus, eu sempre prego o mesmo sermão. Eu acredito muito no poder da repetição. Prova é que eu duvido que tenha mais do que 2 aqui que lembra qual é o sermão que eu prego todo sábado, logo após o congresso Loucos por Jesus. Eu sempre prego uma mensagem chamada Como permanecer louco por Jesus. E na verdade hoje eu vou pregar essa mensagem, mas eu vou trazer algumas coisas novas. Porque, vamos ler o texto aqui primeiro. 3 João, verso 4. Isso é o apóstolo João falando. Aquele João que Deus deu a ele o livro do Apocalipse. Aquele João que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, que era o mais jovem dos apóstolos. Aquele João. Diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade.
Qual que é o grande medo que nós temos? E que eu penso nisso praticamente todos os dias. Hoje mesmo eu falei sobre isso com Deus. É da gente querer ensinar as pessoas a serem loucas por Jesus e nós mesmos não sermos. Ou de sermos e perdermos essa loucura um dia. O que acontece? Eu vou pedir que todo mundo preste atenção aqui. Na hora da pregação, toda distração é satânica. Pode ser a criança mais linda, pode ser o telefonema com a melhor notícia. Na hora da mensagem, toda distração é satânica. Preste atenção então no que nós vamos falar aqui. Qual que é o nosso medo? É a gente ensinar as pessoas uma coisa e nós mesmos não termos isso dentro de nós. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, é o verso da Bíblia que mais me amedronta. Ele me amedronta tanto que um dia Deus falou comigo: pega um papel e uma caneta, você vai escrever um sermão para você. E o nome do sermão é Sermão para mim. E eu nunca preguei esse sermão para ninguém porque ele é para mim. E ele é baseado em 1 Coríntios 9, 27, onde o apóstolo Paulo diz assim: portanto, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de eu ter pregado para outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Qual que é o meu grande pavor na vida? É falar de loucura por Jesus, é bolar um logo louco por Jesus, é fazer um congresso, é escrever um livro e não ter isso. Ou ter durante um tempo e depois de um determinado momento da vida, quem sabe as decepções, a frieza, o desânimo, os pecados, ficar olhando a vida das pessoas e isso ir embora de mim. Esse é o meu grande pavor. Então eu sempre prego essa mensagem assim que a gente termina o congresso, porque é sempre um momento para a gente olhar para dentro de nós. É sempre um momento para a gente pensar como eu estou. A quantas anda a minha loucura por Cristo? Eu sou louco por Ele de verdade ou eu sou um discurso? Eu sou louco por Ele de verdade ou eu só entrei no movimento Loucos por Jesus? Eu sou louco por Ele de verdade ou isso na minha vida é só uma camiseta? Nós temos que parar para pensar nessas coisas, porque se a realidade da loucura e do amor e da devoção por Cristo não existir dentro de nós, mais cedo ou mais tarde a casa cai. Mais cedo ou mais tarde fica evidente para todas as pessoas que nós não passávamos de uma conversa fiada. E o apóstolo João está dizendo assim: eu não tenho uma alegria maior do que essa, de ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Eu já pastorei jovens há muitos anos, há mais de uma década. Basta dizer que semana que vem eu vou fazer 38 anos de idade. O que ocorre? Continua sendo a minha maior alegria ver jovens servindo a Cristo. Nada supera isso. Nada ganha disso. Na minha vida, eu estou te falando aqui, nada me emociona mais. Ah, pastor, emociona sim. Quando você compra um carro, não. A minha maior emoção, eu estou falando aqui no altar de Deus, é ver um rapaz, uma moça, saindo de uma vida de pecado e se firmando nos caminhos do Senhor. Nada ganha disso. Porque eu ainda sou jovem e já fui bem mais jovem e sei como é ruim viver longe dos caminhos de Cristo. E eu vou te confessar uma verdade: eu tive um pai e uma mãe, meu pai ainda é vivo, minha mãe já partiu para Jesus. Eles foram maravilhosos, mas eu não tenho na minha memória a lembrança de um pastor de jovens que me acompanhou. Eu não tenho na minha memória um culto de jovens que eu frequentei. Então tudo que eu faço hoje, eu procuro fazer pensando naquilo que me fez tanta falta. Vou te dar um exemplo. Eu me casei, já contei isso aqui várias vezes, e os 3 primeiros anos do meu casamento não foram os melhores. Por quê? Porque ninguém me instruiu, ninguém me falou nada. Ninguém parou para pregar um sermão, ninguém falou assim: ó, vai ter uma classe para quem quer se casar. Ninguém acompanhou, ninguém quis saber do meu namoro. Eu namorei do jeito que eu quis. Se eu quisesse ficar na casa da Patrícia, eu ficava. Ninguém me deu uma instrução do púlpito ou pessoalmente. Ninguém, eu não lembro, não tive assim uma visita. Ó, Lucinho, estamos aí, hein? Eu tive gente legal, mas eu não tive acompanhamento. E o que a gente procura fazer aqui hoje, ainda que o grupo é muito grande, é te acompanhar, é te dar um referencial, é dizer para você assim: você não precisa sofrer sozinho, nem passar pela vida sozinho. Tem um grupo aqui, e modéstia à parte agora eu sei que vocês vão me interpretar mal, mas gente,
onde eu vou nesse país, onde eu vou nesse mundo, eu escuto a mesma frase. Sabe qual é a frase que eu escuto? Como são felizes os jovens que ficam lá na sua igreja, hein? Lucinho, será que o pessoal da sua igreja sonha com o tanto que eles são abençoados? Com o pastor que eles têm, o pastor Jorge, com as programações, as referências? Porque lá, Lucinho, olha o que me disse outro dia um jovem de uma outra igreja. Lá, vocês falam de loucura por Jesus, mas a loucura por Jesus lá está encarnada em vocês. Então eles leem sobre loucura por Jesus na Bíblia, veem um vídeo, mas dá para pegar na mão da loucura por Jesus no final do culto e falar: ô loucura por Jesus, tudo bem? Por isso que eu tremo. Porque outro dia uma moça me parou aqui e falou: pastor, quando eu estou para cometer um pecado, sabe qual é o pensamento que vem na minha cabeça? Na hora, eu não penso em Cristo, eu não penso na Bíblia, o meu rosto que vem na minha mente é o seu. E eu penso assim: puxa, eu não posso fazer isso com o pastor Lucinho, o cara está berrando, está gastando saliva há milhares de anos naquele púlpito, e eu vou fazer exatamente, eu não posso fazer. Quando ela me disse isso, eu estava ali embaixo, eu tremi e falei: Senhor, olha o tanto que nós temos que nos cuidar, olha o tanto que a gente tem que ser louco de verdade, louco mesmo. E eu faço minhas as palavras do apóstolo João nessa noite. Eu não tenho maior alegria do que essa, de ver que numa noite chuvosa, todos vocês estão aqui para buscar ao Senhor Jesus. Essa é a minha maior alegria. Mas a minha maior tristeza é ver jovens se perdendo, jovens que, eu estava lembrando, até trabalharam no Congresso Loucos por Jesus do ano passado, e hoje já não estão mais conosco. E não estão mais conosco porque foram para Lagoinha, não, porque se fosse para Lagoinha é maravilhoso. Se fosse para Oitava, maravilha. Mas é porque foram para o mundo, se perderam, largaram a Cristo, largaram todos os princípios da palavra de Deus, se esfriaram. A máscara foi mantida durante um tempo, mas chegou uma hora que não deu para manter mais a máscara, e aí caiu tudo. Então, olha qual é o meu medo. Olha, por exemplo, Moisés ajudou outros a entrar na terra prometida, e na hora dele entrar, o que aconteceu? Ele entrou? Não entrou. O que aconteceu com Davi? Ajudou e incentivou todo mundo a construir o templo de Deus, mas ele mesmo não pôde nem construir, nem entrar no santuário de Deus. Deus falou: não vou deixar, porque você é um homem de mãos sujas de sangue. Eli ensinou e treinou Samuel para ser profeta, e foi rejeitado por Deus como profeta. Um dos maiores profetas da história. Eli treinou, e Deus falou com ele: agora eu te rejeito como profeta. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas teve o fim de vida mais idiota do mundo. Aí você pensa: Moisés, Davi, Eli, Salomão, e eu podia citar aqui um nome de um monte de gente. Eu não acho que tem ninguém aqui nessa noite que seja comparável a esses homens. Sabe o que isso deve causar em nós então? Um temor, um medo de que o nosso cristianismo não seja sustentável, um medo. A linguagem da economia que é usada aí é o seguinte: crescimento econômico. Só quem tem televisão em casa fala comigo: crescimento econômico. Vocês não assistem Fátima Bernardes e William Bonner? Não assistem não, né? É só malhação mesmo e churupito lá, né? Pelo amor de Deus. Crescimento. O que significa crescimento econômico sustentável? Minha irmã está ali, ela é economista, ela podia falar melhor que eu. Significa, não é um boom econômico da noite para o dia, é um crescimento sustentável. A economia vai se estabilizando de tal forma que ela fica firme, não da noite para o dia, não por mágica, não porque foi lá e cortou 3 do dinheiro, mas porque houve um crescimento sustentável. O que eu e você, como cristãos, temos que ter? Um crescimento espiritual sustentável. Eu fico apavorado quando eu vejo uma pessoa que chega para mim: ô pastor, eu estou aqui, é nóis, ai meu Deus do céu, Jesus. Aí de repente passa assim, uma semana, o cara não dá seta, a menina não dá seta não, com a mesma empolgação, você liga para a pessoa: pastor, não saber não, esse negócio de vida com Deus, igreja é paia, não, porque dentro da igreja é um absurdo ter essas pessoas dentro da igreja, é um absurdo, eu já conheço o discurso de cor, porque eu escuto todos os dias, hoje eu escutei, então eu fico preocupado.
Então nessa noite eu trouxe alguma coisa aqui, que eu até ministrei na escola bíblica dominical, que é na verdade o meu maior pedido a Deus. Se você prestar atenção no que vai ser falado nessa noite, você anotar aí e julgar que isso é importante para a sua vida, para você ter ideia, eu faço a minha oração todo dia, quando chega nesse assunto eu falo, Deus, agora eu quero conversar com o Senhor sobre o principal. E eu falo sobre isso aqui, e eu não falo 2 minutos, 1 minuto, tem dias de eu ficar 1 hora ou mais, só falando desse assunto, porque o que eu vou falar aqui agora, pode até colocar aí para mim, Israel, é a base da caminhada cristã. É a base da nossa caminhada. Eu quero falar aquilo ali, andando na verdade. Quem quer andar na verdade aqui? Então coloca para mim aí, por favor. Pode passar aí, Israel. Esses textos, pode passar. Olha ali. Toda falha ou sucesso na nossa caminhada com Deus se encontra nesses 3 pontos aqui. Vou repetir. Toda falha ou sucesso da nossa caminhada com Deus se encontra nesses 3 pontos. Quais são? Conhecimento, amor e obediência. Conhecimento, amor e obediência. Repita comigo. Conhecimento, amor e obediência. Isso aqui que eu estou pregando hoje é crescimento espiritual sustentável. É você andar na verdade. É você ser um louco por Jesus de carteirinha. Daqueles assinados em cartório. Daquele que não é um telefonema com uma má notícia que vai te abalar. Ou nem um escândalo dentro da igreja que vai te tirar daqui. É daqueles, se você tiver um sonho, que um anjo falou para você que você não é salvo, você vai levantar no outro dia e falar assim, ô anjo do pé de bode, eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu tenho caminhado com conhecimento, amor e obediência. Se eu fosse você, eu anotava as coisas que nós vamos falar aqui, e quem tem Bíblia aí vai ralar comigo hoje à noite. Pode colocar aí para mim primeiro, conhecimento, Israel, conhecimento. Conhecer a Deus, abre a Bíblia lá em Oséias. Oséias. Vou te dar aí uns 3 meses para você achar Oséias. 3 meses e meio, pode ser? Oséias capítulo 4, verso 6. É um dos versos mais conhecidos da Bíblia que diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E Oséias 6, 4, não é isso mesmo? Não, e depois Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Primeira coisa que eu quero falar da caminhada cristã, para você ser um crente louco por Jesus de verdade, para você não largar a corrida no meio, para você ser pau de dar em doido, para você ser louco no congresso e fora do congresso, com crente perto, sem crente perto, para você ser louco por Jesus de verdade. E não, porque gente, eu vou falar uma frase aqui, não fique triste comigo, mas existem nessa noite aqui fortes candidatos a darem escândalo no reino de Deus. Existe aqui nessa noite gente que o cristianismo dele está tão na berola, está tão carro-bomba, que ele está para explodir e fazer o nome de Jesus ir para a lama a qualquer momento. Pra você ter uma ideia, a camiseta dessa pessoa é mais crente do que ela. Porque a camiseta está escrito loucos por Jesus e nada consegue tirar aquilo dela. Mas algumas outras, eu quero falar sobre isso aqui, conhecer a Deus. Coloque aí para mim, Israel. O nosso conhecimento de Deus, ele tem que ter 3 coisas. Primeira coisa que o nosso conhecimento de Deus tem que ser é insatisfatório. Olha lá comigo em Êxodo 33, verso 11. Quem tem Bíblia aí hoje, meu filho, se vira nos 40, não é nos 30 não. Êxodo 33, 11, olha o que esse grande homem de Deus fez aqui. Êxodo 33, 11. Eu vou abrindo e vou lendo, não vou esperar ninguém. Vai correndo aí. O Senhor falava com Moisés face a face. O Senhor falava com Moisés como? Como quem fala com o seu amigo. Agora, olha, vira aí comigo a página. E leia comigo o verso 15. O Moisés continua o diálogo com Deus. Olha, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça. Peraí, o cara conversa com Deus face a face e está pedindo para conhecer a Deus. E continue sendo aceito por ti. Lembre-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não os acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés:
Farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse-lhe Moisés: peço-lhe que me mostre a tua glória. Olha para mim. Primeira coisa sobre conhecer a Deus. Conhecer a Deus, o seu conhecimento de Deus tem que ser sempre insatisfatório. Por quê? Porque esse cara falava com Deus face a face. E ele tinha coragem de falar assim: revela-me a tua glória. Se eu fosse Deus abusado igual eu sou, acho que eu ia virar para ele e falar assim: ai, tá doido? Você tá doido? Você quer conversar com o que? Você quer o quê? Me ver por dentro? Só se for. Não há limite para conhecer a Deus, porque nós não estamos falando do Google. Nós não estamos falando de um time de futebol que você decora o nome dos caras. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, que é infinito em conhecimento, em poder, em presença, em amor. Os seus atributos são insondáveis e nós estamos falando aqui de ter um conhecimento insatisfatório de Deus. Olha comigo um versículo que me faz assim tremer. Esse outro versículo aí, Israel, é 1 Coríntios 15, 34. Vai lá comigo aí, cabeça, abre aí rapidão. 1 Coríntios 15, 34, olha o que o apóstolo Paulo fala para uma das igrejas que mais tinha dons espirituais. Olha, ele diz assim: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Olha para mim, é possível estar dentro da igreja e não conhecer Deus, e não saber quem é Deus, e não ter um conhecimento alicerçado de Deus. Sabe por que o marido trai uma mulher? Porque não a conhece. Sabe por que uma ovelha larga uma igreja, larga um pastor e vai embora? Porque não o conhece. Sabe por que as pessoas vivem trocando de carro? Sabe por que as pessoas vivem trocando de mulher, de homem, de casa, de curso? Porque não se aprofundam em nada. Não são conhecedoras profundas de nada. Largam a Jesus por nada. Porque não tem um conhecimento sólido. Eu vou falar para vocês uma verdade. O que eu tenho visto de gente dentro da igreja que não conhece a Deus. Gente que tem nome de cristã. Gente que até decorou meia dúzia de versículos. Gente que vem aqui para frente e pula. Gente que até se dá a elas a oportunidade de ministrar alguma coisa, de dirigir uma célula, de falar no microfone, como eu estou falando aqui. A pessoa não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Sabe nada. Não sabe o que irrita a Deus, não sabe o que não irrita a Deus, não sabe o que alegra a Deus. Ontem eu estava orando, olha que coisa. Aí eu falei com Deus: Deus, hoje eu estou tão cansado, Senhor. Posso te falar um negócio, Jesus? Não fica triste comigo não, não fica irritado comigo não, mas eu estou desanimado hoje aqui de orar. Ontem isso, porque eu estava muito cansado. Sabe o que ele falou para mim? Meu filho, o que me irrita não é você vir orar cansado, desanimado ou mesmo em pecado. O que me irrita é você me ignorar. É você me deixar sozinho e passar 24 horas sem vir me buscar em oração. Isso me irrita. Mas se você vier, mesmo que seja com você em venha. Porque o que me irrita é o ser humano dar atenção para tudo, menos para mim. Sabe o que é isso? Conhecer a Deus. Você sabe o que irrita a Deus na sua vida? Você já parou para Deus e falou assim: Deus, o que em mim que faz o Senhor dar bolinha? Só fica, dá até coceira. A gente não conhece a Deus. Muitos de nós aqui temos uma imagem de Deus como nosso pai terrestre, como nosso patrão, ou mesmo como nosso pastor. Não sabemos, não conhecemos, não paramos para nos aprofundar em quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pensa. Quem é esse Deus que nós servimos? Conhecer a Deus é a base da caminhada cristã. E toda falha na caminhada com Deus está num pequeno conhecimento dele. E todo sucesso. Você sabe por que os heróis da fé se matavam? Porque eles conheciam a Deus. Se matavam ou não? Se deixavam morrer. Porque eles conheciam tanto a Deus, que eles eram amarrados num poste e colocavam fogo neles. Mas eles conheciam tanto a Deus, tanto, que eles podiam dizer igual o apóstolo Paulo assim: eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar meus negócios bonitinho, para guardar meu tesouro certinho, até aquele último dia. Conhecer a Deus. Segundo ponto aí, Israel, coloca aí, qual que é? O nosso conhecimento de Deus tem que ser sempre crescente. Jó 42, verso 5. Pode projetar aí para mim, Israel, por favor. Com os ouvidos
eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos... O Jó 42 tem essa música, né? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos... Quem sabe nessa noite nem os seus ouvidos já vão falar de Deus direito, hein? Quem sabe nessa noite nem as suas mãos nunca tocaram nele. Quem sabe Deus para você, você conhece muito mais sobre Michael Jackson, muito mais sobre Romário, muito mais sobre Britney Spears, sobre High School Musical, sobre Crepúsculo, sobre Atlético, do que Deus. Se tem um assunto no mundo que nós temos que virar, doutor, qual que é? Qual que é? Olha o que Jó está dizendo. Eu só te conheci aqui, mas agora eu tive uma experiência e passei a te ver. Quem quer ver Deus, hein? Você é doido de levantar essa mão? Você é doido de levantar essa mão mesmo? Porque para Jó conhecer a Deus com os olhos, ele teve que pegar um câncer da cabeça aos pés. Os filhos dele todos tiveram que morrer. Olha para mim. Tem gente que para conhecer mais a Deus tem que ir parar num leito de hospital. Hoje à tarde me ligou um jovem desesperado. Pastor, eu estava num lugar de bobeira, estava tendo um assalto do lado. Os caras do lado acharam que eu estava indo atrapalhar o assalto e vieram me matar. Eu tive que sair correndo, enfiar debaixo de um caminhão e ficar lá, e os caras andando atrás do caminhão. Cadê aquele folgado que nós vamos matar? Ô pastor, eu conheci Jesus ali com força, pastor. Eu vi até a roupa dele, eu senti até o cheiro. Meu querido, por que nós temos que passar rabo, para a gente parar e falar assim, peraí, deixa eu conhecer Deus. Não, eu quero com tudo bem na minha vida, eu falar assim, quero aplicar meu coração a conhecê-lo como nunca antes. Eu quero conhecer mais sobre Jesus do que minha mulher e meus filhos. Eu quero conhecer mais sobre Cristo do que sobre qualquer outro assunto. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses assim, quero conhecer a Cristo. Quero participar tanto dos seus sofrimentos quanto da sua glória. Quero saber quem Ele é. Quero me mergulhar dentro dEle. Quem sabe nessa noite você só molhou o pezinho no rio do conhecimento de Deus. E nessa noite Jesus está falando assim, dá um pulão de cabeça, que você vai conhecer quem eu sou de verdade. Amém? Sempre crescente. O que mais? Conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vem, o terceiro é aprendendo a ouvir a sua voz. 1 Samuel 3,7, eu li aqui com você outro dia. É um versículo chocante. Olha o que diz lá. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Só que tem um probleminha. Samuel era o pastor auxiliar da igreja. Meu irmão, é a mesma coisa do cara. Pensa no Jorginho, que é auxiliar do Dunga, e não saber nada de bola. E o cara está lá do lado. Não, mas morrer, meu filho. Você não entende nada de bola, não sai daqui. Samuel era o pastor auxiliar de Eli. E a Bíblia diz que ele não conhecia ele só não conhecia o principal. Conhecia as músicas, conhecia os cantores, conhecia as pregações, conhecia como abrir igreja, como fechar a igreja. Mas não conhecia o Senhor. Nós temos que conhecer o Senhor, amém? Olha para mim. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu fico sempre dizendo para o Davizinho que Jesus vence os super-heróis, que Jesus é mais forte que o Hulk e tal. Um dia desse eu pedi ele para ele pegar um chinelo no quarto e a luz estava apagada. Quando ele foi assim, no meio do corredor ele parou. E eu, de longe eu vi que ele parou porque o quarto estava escuro. Aí eu falei assim, Davizinho, pode ir, porque Jesus já deu uma porretada nos monstros, tudo que estava lá. Que eu parei de negar que existe monstro. Eles assistem tanto desenho, que aparece tanto monstro, que eu primeiro eu falava, não existe monstro. Mas aí agora não tem jeito não. Até no Mario Kart aparece monstro. Então, então tá bem. Monstro existe, só que Jesus é mais forte que eles todos. Pode ir lá. Aí o Davi foi, entrou, voltou com o chinelo. Pai, eu vi o Hulk, todo mundo morto lá no chão. Jesus bateu neles. Aí beleza. Aí sempre ele está me perguntando, pai, Jesus vence o super-homem, vence dormindo, com a mão esquerda amarrada, ele bate na cara do super-homem assim. E o Homem-Aranha, como é que ele pega ele? É fácil. Quando ele está pulando de um prédio para o outro, Jesus ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Então quando o Homem-Aranha vem, já pá, na beiça dele. É assim que ele vence. Então eu fico viajando junto com ele, né? Só que um dia nós estamos andando na rua e aparece uma imagem de Jesus em tamanho real,
pregado numa cruz, numa igreja. Mas pensa um negócio assim, feio. A Emily vira e fala: olha, Davi, Jesus. Quando Davi olha para ele, eu vi que a fezinha dele abalou. Ai, pai, esse é Jesus. Eu falei: não, peraí, deixa eu te explicar. Olhei para ele e falei: é o seguinte, isso aqui foi uma fase da vida de Jesus. Foi quando ele foi morto, Davi. Você sabe como é que ele é hoje? E ele só queria sair da minha... E eu querendo tapar, e ele só querendo ver, que estava muito regaçado, muito arrebentado. E eu... Sabe como é que ele é hoje, Davi? Ele tem os pés como se fosse de latão reluzente. Ele tem uma roupa branca e um cinto de ouro. O cabelo dele é branco igual a neve. Ele tem uma espada igual do Thundercats. Os olhos dele igual do super-homem brilha de fogo. E o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Aí eu vi que o rostinho do Davi foi fazendo assim. Esse bate no super-homem, no Hulk. Sabe qual é o nosso problema aqui nessa noite? Só conhecemos o Cristo que foi morto na cruz. Sabe por que o nosso conhecimento de Cristo é fraquíssimo? Ainda não batemos os olhos no Cristo ressurreto. Ainda não enxergamos Ele em glória. João punha a cabeça dele no ombro de Jesus aqui na terra. Mas no dia que João viu ele lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, a Bíblia diz que ele caiu no chão como? Como morto. Sabe por quê? Ele conheceu um outro Deus, um outro Jesus. Nessa noite ele está dizendo assim para mim: filho, você canta sobre mim, você lê sobre mim, mas se eu te disser que você conhece 1 ou 2% sobre mim, você acredita? Vamos aumentar o nosso conhecimento de Deus nessa noite? Vamos? Porque não há louco por Jesus sem conhecer o objeto do amor. Não há cristianismo sustentável sem conhecer o Cristo. Temos que partir para dentro dele, meu. Nós temos que dedicar o resto da nossa vida a saber quem é esse homem que mudou a história do mundo, que uma prostituta tem coragem de dizer: eu era prostituta e não sou mais, desde que conheci a Cristo. Michael Jordan não fez isso com ninguém. A vida de ninguém mudou por causa de Michael Jackson. Está todo mundo vivendo a vida normal que vivia. Quem fumava, não vi ninguém parar e falar assim: eu fumava uma cocaína, parei por causa do Michael Jackson. Olha, desde que o Romário fez aqueles gols, eu era um cara nervoso, agora eu fiquei calmo. Nunca vi! Por isso Jesus tem que ser o objeto do nosso conhecimento todos os dias, amém? Amém? Você não tem curiosidade para saber quem Ele é, não? Saber mais, conhecê-lo mais, ficar pertinho dEle. Por isso que a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do... Para você estar na sombra de alguém, você tem que estar pertinho. Você fica ali pertinho da sombra dele. Aí você tem descanso. E se nós conhecemos a Deus, qual que é a segunda parte? Israel, coloca aí para mim. Pode passar. Se nós conhecemos a Deus, vem o segundo ponto. Pode passar aí. Amor por Deus. Quem conhece alguma coisa pode amar. Por isso que eu fico invocado quando algum jovem me procura e fala assim: pastor, eu estou amando. Quem? Uma menina que eu conheci tem 3 dias. Amizade. Não brinca não. Não faz essa brincadeira ruim comigo. Não, eu sou novo. Meu coração é fraco, eu não aguento isso. Não, pastor, mas assim, sabe aquela coisa assim de... Sabe quando você olha e fala assim... Não sei. Não sei. Porque você só pode amar aquilo que você conhece. Qual que é a base da loucura por Jesus? É conhecê-lo. Tem uma música aí que diz... como é que é? Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Só vamos amar se conhecer. E como deve ser o nosso amor? Lê ali para mim Oséias 6,4. Projeta aí para mim, por favor, Israel. Tira. Tira esse versículo daí, tira. Esse versículo, gente. Deixa eu contar um negócio antes. Um dia eu orei a Deus e falei assim: Deus, fala alguma coisa para mim sobre o tanto que eu te amo. Olha a oração que você nunca deve fazer na vida. Você quer continuar iludido com você mesmo, achando que você é a quinta gostosura do universo. Você que quer achar que você é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Não faça essa oração.
Porque Deus me mostrou esse versículo e eu fiquei uns 30 dias chorando. Eu ia para o Monte Palmares, sentava lá, não conseguia orar, só chorava. Falei, Deus, o que o Senhor tem a me dizer sobre esse amor, essa loucura que eu tenho por ti? Olha aí, agora coloca. Que te farei, ó Lucim? Que te farei, cabeção? Porque o seu amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho, que cedo passa. Uma semana depois do Loucos por Jesus, o seu amor passa. Um minuto depois que você disse que achou o cara da sua vida, o seu amor passa. Um minuto depois que você entra para dentro da faculdade e descobre aquele admirável mundo novo, o seu amor por mim passa. Um minuto depois que você compra aquele carro e fica mais bonito e metido, o seu amor passa. Estou pregando para mim hoje, com força. Coloca aí, primeira coisa que o nosso amor por Deus tem que ser, louco. 2 Coríntios 5,13 diz assim, se enlouquecemos, é por amor a... Coloca aí, Israel. Se enlouquecemos é por causa de quem, gente? Fala com voz forte aí. Se enlouquecemos é por causa de quem? De Deus. Olha para mim. Há uma autorização bíblica para a gente ser louco por Deus. Louco mesmo, surtado, maluco. Eu fico triste de ver que os muçulmanos são mais surtados por Alá do que nós pelo Pai do Senhor Jesus. Eu tenho um amigo chamado Cleiton que mora nos Estados Unidos. Outro dia ele estava lá na Flórida andando assim na rua, resolveu entrar numa mesquita para assistir, ficou na porta assim olhando. Chegou uns 4 perto dele e falaram assim, você não quer começar a servir a Alá não? Ele é um Deus maravilhoso, compassivo, misericordioso. Não, ele falou assim, você é brasileiro? Sou. Qual que é o seu endereço? Gente, em 3 dias, os árabes fizeram vir do Brasil um Alcorão em português e levaram lá na casa dele. 3 dias. Toma aqui, conheça mais sobre o nosso Alá. Depois que você o conhecer, será impossível não servi-lo. Nosso amor por Deus tem que ser louco, gente. Nós temos que ser louco, 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 louco. Que ninguém me conheça pela minha loucura, pelo meu time. Meu time só sabe perder. Apesar de que está na frente do outro que ganhou no campeonato. Então assim, qual que é a sua loucura na vida? Um jovem essa semana falou comigo, pastor, eu sou louco por sexo. Eu falei assim, já te deram a notícia que quando você for chegando a determinada idade, nem Viagra vai levantar nada seu? Ou você está iludido? Porque a pessoa, o cara é jovem, ele acha que ele é um tigrão. Ele acha assim, isso que eu sou hoje nunca vai passar. Ô fofura, já está passando enquanto você está falando. Vai ter dia que você vai sentar na frente da televisão. Sua mulher vai passar de baby doll. Você vai estar assim. Meu bem, vão dormir. Escova os dentes. Ela passa um Victoria's Secretzinho dentro do seu lado. Você deita. Ai, meu Deus do céu, hoje o dia foi rápido, viu? Meu Deus do céu. Eu quero ser um velho enxuto, mas doido da cabeça. Gente, velho já tem fama de louco. Você tem que aproveitar, quanto mais velho você vai ficando, mais maluco você vai ficando, mais doido, mais os outros vão ficando assim, meu Deus do céu. Toma cuidado com essa pessoa. Isso aí, ai. Chegou fulano de tal. Não, os outros quanto mais velho estão ficando mais normal. Mais chatonildo, mais insebento, mais cheio de mania. Não! Nós temos que ser louco, gente. Louco por Deus, amém? Amém, pô, Cacá, tem que dar moral pro cara. Falou 500 vezes esses dias aí, ó. Quando eu terminar no futebol, num dia, no outro eu sou pastor. Só que vai ser um perigo, vai ser uma pedição de dinheiro para eles. Louca. Muda aí. Segunda coisa, o nosso amor por Jesus tem que ser o quê? Desgastante. Tem que doer. Abre lá, Romanos 8:36. O que diz lá? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o... Sabe o que significa isso? O meu amor e o seu amor por Jesus tem que complicar a nossa vida. Tem que doer. Tem que nos fazer sofrer. No filme Romeu e Julieta, você assiste lá,
como o amor dos dois fizeram os dois sofrer. Fizeram os dois sofrer, porque amavam-se demais. Mas tinha uma história lá, no filme Titanic. O que é o grande lance do filme de amor? É que sempre tem alguma coisa para atrapalhar o mocinho de ficar com a menina. Sabe o que é o lance no filme de amor entre Jesus e a igreja? É que tem um Satanás do inferno que está querendo abafar o meu amor e o seu amor por ele. Só que o meu amor e o seu amor por ele tem que ser desgastante. Tem que ser daquele que te custa, que te sacrifica. Amor que não sacrifica, amor que não gasta tempo, amor que não tem... Isso é mentira. Isso é mentira. Pode passar aí, Israel. E terceira coisa sobre o nosso amor, ele tem que ser interno e externo. Marcos 12:30 tem um verso da Bíblia, talvez o mais importante, quando o Senhor Jesus diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O que significa isso? Ame a Deus com o seu corpo, mas ame a Deus com o seu entendimento. Ame a Deus com os seus dons. Ame a Deus pulando, mas ame a Deus pensando. Ame a Deus falando, mas ame a Deus evangelizando. Ame a Deus com tudo que tem dentro de você e ame a Deus com tudo que tem fora de você. Eu tenho notado que o cristianismo e a loucura por Jesus de alguns é só aeróbica. Só aeróbica. E o cristianismo dos outros é só zen budismo. Vem para a igreja, parece um tartaruga ninja convertido. Um troço morto. Vão no evangelismo, nem que a vaca tussa em japonês de ré. Vamos ofertar? Vamos ler a Bíblia? Vamos. Não, é só para dentro deles. Sua loucura por Jesus tem que ser do lado de fora e tem que ser do lado de dentro. Quantos estão entendendo? Se você conhece a Deus, você vai amá-lo. Diga comigo, se eu conhecer a Deus, eu vou amá-lo. E se você amar a Deus, sabe o que vai acontecer? Coloca aí, você vai obedecer. Eu quero citar primeiro Mateus 7:21, quando o Senhor Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos isso, fizemos aquilo. Eu vou dizer para eles assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade, a iniquidade. E esse verso aí eu quero ler. Olha, coloca lá para mim, Israel, Isaías 48:17. Esse verso é... Olha que verso. Ainda assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Muda aí. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Pode mudar. Também a tua descendência teria sido como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos, e o seu nome nunca seria cortado nem destruído diante de mim. Deus está dizendo assim: ah, Lucinho, se você tivesse seguido as minhas instruções, você não estava passando esse rabo que você está passando, financeiro, ou sentimental, ou familiar. Ah, Lucinho, se você tivesse seguido uma orientação que eu dei lá do púlpito, mas você não seguiu. Quando a gente estuda sobre obediência a Deus, a gente entende que a nossa obediência anda tão fraca, sabe por quê? Porque o nosso amor está fraco, e o nosso amor está fraco porque o nosso conhecimento é fraquíssimo. Quando você vê um crente que demora a se batizar, quando você vê uma moça que Deus já falou com ela 200... Gente, eu fico louco. Os heróis da fé, os homens e mulheres do passado, oravam 3, 4 horas, entregavam o próprio corpo para ser sacrificado. Francisco de Assis chegou em praça pública e tirou a roupa e disse assim: eu estou abrindo mão de toda a minha riqueza. Ele era de uma família riquíssima. Ele disse: eu estou abrindo mão de tudo por amor a Cristo, e eu vou segui-lo e obedecê-lo. E montou e formou uma irmandade que é das mais conhecidas do mundo inteiro, de ajuda aos pobres. Francisco de Assis. Homens e mulheres capazes de ir tão longe por amor a Cristo. E nós hoje, sabe onde é que está a nossa obediência por Cristo? Nós não temos coragem de terminar um namoro que Ele manda a gente terminar. A gente não tem a capacidade de parar de conversar com uma pessoa que Ele falou assim: não seja amigo dessa pessoa, que ela não é gente boa para você. A gente questiona todas as ordens de Jesus. Tudo a gente põe uma interrogação. Tudo a gente pensa: por que não pode transar no casamento? Isso não existe, isso é coisa de pastor. É negócio de dízimo. Por que tem que orar? Por que tem que expulsar demônio? Tudo tem um monte de pergunta. Ninguém faz pergunta nenhuma sobre o Minas Shopping. Ninguém chega lá e fala assim: por que tem que pagar esse estacionamento aqui? Por quê? Por que os preços estão caros? Por quê? Ninguém vai no supermercado e fala assim: por quê?
ninguém questiona nada. No reino de Deus, a nossa obediência é demorada, é quase inexistente. Por isso sua obediência a Deus tem que ter 3 coisas. Primeiro, qual que é? Ela tem que ser o quê? Mateus 4, 20 e 22, coloca lá. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, Jesus andando assim, gente, na beira do mar, falou com os caras assim, vambora, é nós. A Bíblia diz assim, Pedro e o seu irmão André, e Tiago e João, os outros 2, largaram a rede quando? Qual que é aquela palavra ali? Fala para mim. Imediata. Se você está andando de carro, você fala assim, eu vou passar nesse sinal vermelho aqui. Vou passar. Um absurdo ficar parado no sinal vermelho. Aí você passa. Depois que você passa, você arrepende e estaciona. Adiantou alguma coisa sua obediência? Por quê? Foi uma obediência demorada. Muitos de nós estamos custando tanto para obedecer a Deus, que quando a gente obedece, Ele fala assim, tarde demais. Não, Senhor, é porque eu tive que orar. Não tem que orar sobre aquilo que Deus manda. Outro dia eu estava sentado ali onde está o pastor Davi. E Deus trouxe um pastor, um negão lá dos Estados Unidos. Quem lembra? Um irmão que orou por todo mundo aqui nessa igreja. Quem lembra? E o pastor está aqui no púlpito e falou assim, Deus está mandando algumas pessoas darem R$1.000 agora. E o Espírito Santo falou comigo assim, você é o primeiro, vai. E eu fiquei assim, uns 2 ou 3 segundos pensando, passou um por mim. E eu fui o segundo a chegar aqui no altar. Hoje em dia eu chorei em casa igual neném novo. Eu chorei igual criança. Porque eu hesitei. 2 segundos, não era para eu pensar. Ele não quer que a gente pense, Ele não quer que a gente ore sobre as ordens dele. Ele quer que a gente obedeça. Meus filhos, eles podem parar de me dar presente. Eu não quero presente, nem beijo, nem elogio nenhum deles. Mas eu quero o seguinte, na hora que eu falar, pega um copo d'água, vai lá e pega um copo d'água. Pode ser igual o Robocop. Não importa. O que eu quero deles é o quê? Não adianta a gente ficar rasgando seda para Deus aqui, cantando músicas maravilhosas, músicas profundíssimas. Aí saímos dali e desobedecemos Ele. Quer ver uma desobediência que muitos de nós temos feito? Desonrado pai e mãe. Sabe como é que nós estamos desonrando pai e mãe hoje? Não é nem xingando eles, nem nada. Sabe como que nós estamos desonrando pai e mãe? Não colocamos R$1 na mão dos nossos velhos. Não temos a coragem de chegar perto do nosso pai, da nossa... Eles dão um conselho para a gente, você ouve e depois sai dando risada. Você acha que Deus não anotou a risada, não? Nós estamos num país onde idoso é tratado igual um lixo. Por isso que eu gosto quando eu vou aos Estados Unidos, que a primeira coisa, quando eu sento no avião da American Airlines, ou da Delta, ou da United, primeira coisa, não tem as meninas novinhas da Gol e da TAM. Os aeromoços lá já é tudo 50, 60. É um país que valoriza a pessoa mais velha. Você vai no Japão, gente, ai Deus, abre a nossa cabeça, Jesus. Tem uma igreja japonesa aqui em São Paulo, que uns amigos meus foram lá, sabe como é que é? Toda vez que entra um idoso no culto, todo mundo levanta. O menino falou, Lucinho, eu levantei umas 80 vezes no culto. Porque a presença de um idoso é quase a presença de Jesus. Aqui no Brasil a presença de um idoso é só um alvo para ser assaltado. Perdeu! Igual o Alan fez aqui, né? Obediência. Deus quer a nossa obediência. Deus quer a nossa obediência. Deus não quer mais, mas imediata, na hora. Quantos aqui vão ser loucos a partir de hoje de obedecê-lo na hora que ele falar? Na hora. Lucinho, faça isso agora. Agora, Senhor, vamos fazer. Segunda coisa que tem que ter a nossa obediência. Ela tem que ser irrestrita. O que significa isso? Obedecemos a Deus em 90% das coisas, 95%. Mas tem uns 5% que a gente fala assim, aqui não. Pastor, eu fui chegar perto de um rapaz outro dia e falei com ele assim, cara, você está fazendo um negócio. Eu não quero que você namore sozinho no apartamento com a sua namorada. Sabe o que ele fez para mim? Deixa eu tomar água aqui para eu fazer a cena. Aqui na igreja. Ele com a menina do lado, fez assim para mim. Oh, vem comigo, pastorzão. É nóis, amigo. Não, eu sei onde eu estou pisando. Amigo, eu não estou te perguntando se você concorda. Eu estou te dando uma ordem.
Não entra na casa dessa menina e fica lá com ela sozinha, ou ela sozinha com você na sua casa. Pastor, mas o que você está achando de nós? Não estou querendo falar não, só estou querendo que vocês obedeçam. Eu disse para um jovem aqui da igreja, não compre esse carro. Você é muito jovem, tirou carteira agora, não compre esse carro, que ele é carro demais para você. Eu sepultei esse jovem. Ele morreu dentro desse carro. Uma desobediência. Um outro jovem, eu falei com ele, muda o número do seu celular. Olha aí, Deus dá para a gente ordem simples, gente, simples. Mas a gente tem um Satanás dentro de nós que fala assim, quem esse boy acha que ele é? Sabe qual que é a imagem que a maioria das pessoas tem de mim no primeiro encontro? Esse cara é muito folgado. E eu amo ter essa imagem. Amo passar a imagem de que não estou nem aí, que eu não estou nem aí mesmo. Quero nem saber se o pato é macho. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Não quer saber? Eu não quero saber se a minha mulher vai gostar, se o meu pastor, se meu pai, se meus filhos, que lindo, se os filhos do pastor, dane-se! Eu quero é que essa palavra seja pregada. Não obedeceu ela não, está errado. Falei com o cara, troca esse número desse celular, porque você era garoto de programa. Essas filhas do capeta, tem esse número seu, vai ficar te ligando. Quando você vê lá escrito assim, Mariana, aí você vai lembrar da última transa com a Mariana, e aí você vai atender. Ele falou assim, não, quando eu vir o número, aí eu não vou atender exatamente. Eu falei, não vai ser assim. Sabe onde é que está esse rapaz hoje? Afastado da igreja. Ele me ligou e falou assim, eu afastei porque eu não troquei meu celular. Deus dá ordem simples para a gente. Simples. Deus está dizendo, que hora eu vou poder mandar alguma coisa na sua vida sentimental? Que hora eu vou poder mandar alguma coisa na sua vida profissional? Que hora você vai ouvir uma instrução que eu tenho para te dar? Uma, pelo menos uma. Siga as minhas ordens, meu filho. A sua paz será como um rio. E você vai prosperar em tudo que você fizer. Amém? O que mais? Última coisa. A nossa obediência tem que ser por amor. E não por medo ou forçada. Mateus 15, 7, coloca lá para a gente, Israel. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. E qual que é o pedido de obediência que Jesus tem para nós nesse ano? Oração. Você nunca vai obedecer mais a Deus do que você o ama. E você nunca vai amar mais a Deus do que você o conhece. Um é construído sobre o outro. Se você não conhecer a Deus, seu amor por Ele será fraquíssimo. E se você o amar de forma fraca, sua obediência será pior ainda. Quando você vir alguém muito obediente a Deus, é porque essa pessoa o conhece muito e o ama muito. Mas quando você vê alguém que para se batizar, gente, o que tem de complicado em entrar numa piscina e se batizar? Não, pastor, temos que pensar. Não é para pensar, é para batizar. Escola Bíblica Dominical é a base do conhecimento de Deus, é a palavra de Deus. As pessoas não vêm, sabem tudo sobre tudo. Gente, como o Davi já falou aqui outro dia, tem respostas para a vida que você não vai encontrar no Google. Tem coisas que se você não conhecer a Deus, quando a tempestade vier, você não vai ter em que se segurar. E aí a sua fé vai ruir. Sabe como que Jesus termina o Sermão da Montanha, que eu li hoje? Ele termina lá em Mateus 7, dizendo assim, portanto, se alguém escuta essas minhas palavras e não as coloca em prática, eu vou compará-lo ao homem que edificou a casa sobre a areia. E veio a chuva, veio a tempestade, veio os ventos, bateram contra aquela casa e a casa caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu vou comparar ao homem que edificou a casa sobre a rocha. O que é a rocha? É o conhecimento de Deus. É o amor a Deus. São coisas inegociáveis. E eu nessa noite tremo de medo de alguém aqui, ou mesmo eu, deixarmos de ser loucos por Jesus, por não conhecê-lo, por não amá-lo e por não obedecê-lo. Então a oração que eu faço a Ele todo dia é: Senhor, eu quero te conhecer como nunca, para eu poder te amar como nunca, para eu poder te obedecer como nunca. A minha esposa, por exemplo, eu conheço a minha esposa. Eu conheço a voz dela. Eu conheço quando ela está alegre, quando ela está triste.
E por conhecer a Patrícia, eu descobri coisas sobre ela que ninguém sabe. E isso me fez amá-la mais. E por amá-la mais, eu faço mais concessões. E eu não tenho dificuldade de agradá-la. Porque eu a conheço. Então eu a amo. Então eu a agrado. Eu a obedeço. Mesma coisa ela comigo. Meu pastor. Muita gente não conhece o pastor Jorge. Aí por não conhecê-lo, só conhecer o Jorge aqui de púlpito, não o ama. E por não amá-lo, quando ele dá uma direção aqui do púlpito, fica olhando para a cara dele e fala assim, careca folgado. Se você guardar no seu coração o que eu estou falando aqui nessa noite, sabe o que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Ore, meu filho. Porque orando você vai conhecer mais a Deus, orando você vai amá-lo mais, e orando você vai obedecê-lo. Deus esse ano está dizendo, eu quero a oração de vocês. Eu quero que vocês orem. Gente, nós não podemos ter feito o congresso, enviado milhares de jovens para esse Brasil afora, e nós mesmos ficarmos com uma vida fria, fraca, sem oração. Nós temos que conhecer a Deus, temos que amá-lo e temos que obedecê-lo. Abre no último versículo aí para mim, 1 João, capítulo 2. 1 João 2, verso 3. Você vai ver os três aqui agora. 1 João 2, verso 3. Olha como que as três coisas se unem. 1 João, capítulo 2, verso 3 diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Sabe o que nós vemos aqui? O conhecimento gera amor, e o amor gera obediência. Semana passada eu pedi a Patrícia que viesse aqui contar. Vem aqui mais uma vez, Pati, por favor. Eu pedi a Pati que viesse aqui contar o sonho que ela teve. E como eu sei que muita gente aqui estava correndo para lá e para cá trabalhando no congresso, eu não posso deixar que vocês que são os nossos jovens não ouçam isso. O que Deus falou com a Patrícia sobre oração há um tempo atrás. Fala para a gente aqui. Eu tinha pedido para Deus falar comigo porque eu queria melhorar a minha vida com Deus através da oração. Eu queria ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Aí falei assim, Senhor, mas o que eu tenho que fazer para poder isso acontecer na minha vida? Aí eu fui dormir. Aí eu sonhei que eu tinha morrido. Aí eu cheguei no céu e Deus veio me receber. Com o cabelo branco, assim, uma pele morena bonita, tudo mais. Aí na hora que eu cheguei, Deus me abraçou e falou assim, ô minha filha, Patrícia, seja bem-vinda. Foi muito bom você ter chegado aqui. E me abraçou e me beijou e pediu que eu ficasse esperando ele um pouquinho. Aí nisso, quando eu estava esperando Deus, chegou um monte de gente. Crianças, velhos, adultos, muita gente. Aí Deus também foi receber essas pessoas. Enquanto Deus estava recebendo essas pessoas, eu vi que Ele estava tratando essas pessoas de modo diferente. Com mais amor, carinho, com mais intimidade. E eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei assim, eu queria estar ali, que Deus tivesse me recebido desse jeito também. O que está acontecendo? Eu cheguei aqui no céu também, eu estou diante de Deus, o que é isso? E fiquei olhando e fiquei com inveja daquelas pessoas. Aí, quando Deus acabou de receber essas pessoas, eu virei para Ele e falei assim, ô Senhor, eu estou muito feliz de ter chegado aqui no céu também. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Aí Deus falou comigo assim, claro que pode, minha filha. Por que quando eu cheguei, Senhor, o Senhor me recebeu bem, mas ficou só nisso. Mas quando essas pessoas chegaram, eu vi que o Senhor tratou ela de um modo especial, com intimidade, com amor, carinho. O Senhor teve diálogo com essas pessoas e comigo não. Aí Deus falou assim comigo, é porque essas pessoas na terra me buscavam com intimidade na oração. Aí aquilo acabou comigo, eu fiquei muito arrasada, porque Deus falou comigo que eu precisava de mais intimidade com Ele na oração.
E eu acabei de conversar com uma pessoa que está aqui me ouvindo, uma diaconisa, e ela me falou que quando ela ouviu esse meu testemunho, foi muito legal, Lucinho. Ela falou assim, eu também quero isso na minha vida, Senhor, porque ela também não estava conseguindo ter o momento dela de oração. E que ela pegou e começou a buscar mais a Deus. E ela buscou tanto a Deus que ela foi batizada no Espírito Santo na semana passada, de tanto que Deus falou que ela precisava de ter intimidade com Deus na oração também. Eu fiquei muito feliz porque eu participei, a minha vida foi transformada e pude ser uma bênção na vida dela também. E Deus quer isso de todo mundo aqui também, hein, gente? A minha vida está sendo transformada, o meu lar, meu marido, os meus filhos, porque a gente tem buscado mais a Deus, intimidade, tem sido maravilhoso. A gente nunca foi tão feliz no nosso lar. Não é por causa de dinheiro, de roupa bonita, porque isso Deus também tem dado. A gente não tinha nada, mas Deus tem dado tudo para a gente, assim, carro, casa bonita, mas nada se compara com o amor, a nossa intimidade com Deus. São palavras inexprimíveis, eu não consigo expressar para vocês isso. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar agora. Conhecer a Deus, amar a Deus e obedecer a Deus. Eu disse para ele, todo dia eu digo para ele, eu nunca vou ter um pedido maior para o Senhor. Nunca. Esse já é o maior pedido da minha vida. É o maior pedido da minha vida. Não é o segundo maior, é o maior. Vocês ainda vão me ver conhecer a Deus, amar a Deus e obedecê-lo como nunca. Por exemplo, ô Lucinho, fala alguma coisa de concreto para mim, eu vou te falar. Por exemplo, sobre conhecer a Deus. Qual é o livro que mais faz a gente conhecer a Deus? Sabe qual é o meu plano sobre a minha leitura bíblica? Em 2012, no início de 2012, exatamente daqui a 2 anos, eu quero conhecer de cor todo o Novo Testamento. Você vai virar para mim, eu estou falando isso aqui publicamente, está sendo gravado. Você vai virar para mim em janeiro de 2012 e vai falar assim, 1 Timóteo 3. Eu posso não saber tudo de cor, mas eu vou te citar vários versículos e vou te falar qual é o assunto do capítulo. Eu propus dentro de mim que eu tenho que ser doutor em Deus. Eu tenho que saber as coisas de Deus. Você vai virar para mim e falar assim, Apocalipse 3. Eu vou rir para você e falar assim, você está falando da minha cozinha, velho. Você está falando da minha palma da minha mão. Apocalipse 3 é a mesma coisa de me olhar no espelho, eu sei na hora. Quer que eu cito com entonação em Ré maior ou em Lá menor? E oração? Ai, gente, eu tenho dito para Deus, Deus, eu quero ser um mestre da oração. Eu quero saber orar de tal forma que o Senhor vai parar tudo no céu e falar assim, cala a boca aí. Cala a boca! Que agora Ele vai orar. E quando Ele ora, meu coração vem cá na boca. E a minha mão transpira. Eu quero a minha oração emocionar a Deus. Eu quero orar bem. Eu quero orar com fervor. Eu vou virar um mestre da oração. Isso nem é amanhã, não. Tem que orar ainda muito. Tem que aprender muito. Tem que entrar muito para dentro de um quarto e gemer ainda e falar, Jesus. Aí eu vou conhecendo a Deus. Aí eu vou amando. Aí eu vou fazendo poema para Ele. Aí a loucura dele vai entrando dentro de mim. Aí Ele começa a me dizer, faça tal coisa. Você vai e faz na hora. Faz tal coisa. Aí um dia você vacila. Mas aí 10 coisas que Ele te pede, você pega e faz. Você vai obedecendo, vai obedecendo. Um dia, você chega diante do espelho e fala assim, não conheço mais você. Você há 5 anos atrás era um mané. Um Zé Taioba. Hoje, você conhece a Deus, você ama a Deus. E você o obedece. Quero ler isso aqui para você, para a gente encerrar. Que eu li no final do congresso Loucos por Jesus. E aí nós vamos orar. Isso aqui está no livro Loucos por Jesus, volume 1. E eu sempre lembro dessa história quando o bicho pega na minha vida. A história se chama Uma Legião de Soldados Romanos. Armênia, aconteceu na Armênia, no ano de 320. O governador romano colocou-se diante dos 40 soldados da chamada Legião do Trovão. E disse, ordeno que sacrifiquem aos deuses de Roma, ou perderão sua patente. Esses 40 soldados criam firmemente no Senhor Jesus. E sabiam que de forma alguma poderiam sacrificar aos ídolos, mesmo diante da ameaça do governador. Cândido respondeu por todos, dizendo, nada nos é mais especial ou maravilhoso do que Cristo nosso Deus. Primeiramente o governador tentou suborná-lo, oferecendo dinheiro e honras no império. Mas depois passou a ameaçá-los, dizendo que sofreriam várias torturas e tormentos. Preste atenção.
Cândido respondeu: o Senhor nos oferece dinheiro que perece e glória que desaparece. Tenta nos fazer amigos do imperador, mas nos afasta do verdadeiro rei. Só queremos um presente, a coroa da justiça. Estamos ansiosos pela glória, mas a glória é do céu. O Senhor ameaça nos torturar e considera nossa devoção um crime, mas verá que não desanimaremos. Não nos apegaremos a essa vida, nem ficaremos apavorados, mesmo diante da morte. Por amor ao nosso Deus, estamos dispostos a enfrentar qualquer tipo de tortura. O governador ficou furioso. Sua raiva era ainda maior, porque aquela legião havia alcançado o respeito do imperador Antônio, quando ele e os seus homens foram encurralados sem água, nas montanhas da Germânia, ao enfrentar os reis bárbaros daquela região. Sem condições de sair dali, já enfraquecidos pela falta d'água, aquela legião pediu ao imperador Antônio permissão para orar, pedindo a Jesus que enviasse chuva. Mesmo odiando os cristãos, o imperador deixou. Assim que acabaram de orar, veio uma tempestade muito forte. O exército romano matou sua sede, estocou água, o que permitiu que recobrassem as forças e vencesse o exército bárbaro. Assim, aqueles 40 soldados conquistaram o respeito de Antônio e foram apelidados de Legião do Trovão. Por ter ciúmes da reputação que conseguiram perante o imperador e por não quererem sacrificar aos deuses de Roma, o governador decidiu que morreriam de maneira bem lenta e dolorosa. As outras legiões receberam ordens de arrancar as roupas e a armadura de todos os 40 soldados cristãos da Legião do Trovão e de colocá-los nus num lago quase congelado. Então, o governador colocou outros soldados ao redor do lago para impedi-los de sair e ficou assistindo enquanto a noite caía, piorando ainda mais as condições de sobrevivência dos cristãos. Todavia, os 40 soldados estimulavam-se mutuamente, como se estivessem indo para a guerra. Dentro do lago congelado, eles diziam: quantos de nossos companheiros de armas caíram mortos nos campos por fidelidade a um Deus terreno? Será possível que falharemos em sacrificar a nossa vida ao Rei verdadeiro? Que ninguém desista, ó guerreiros, que nenhum de nós fuja dessa luta contra o diabo. Eles passaram a noite suportando a dor e se alegrando na esperança de rapidamente se encontrarem com o Senhor. Para aumentar a tortura deles, o governador mandou trazer bacias com água quente, que foram colocadas ao redor do lago, a fim de diminuir a resolução dos soldados. O governador disse: vocês podem vir agora e sair e tomar um banho quente, assim que estiverem dispostos a negar a sua fé. Por fim, um dos 40 desistiu, saiu do gelo e tomou um banho quente. Um dos soldados na margem do lago viu que um dos cristãos havia desistido. Então ele tirou sua armadura, tomou o lugar do desertor, entrando no lago congelado e surpreendendo a todos com a rapidez da sua conversão. Enquanto entrava na água, ele disse: eu também sou cristão, sou soldado de Cristo. Em algumas horas, todos já estavam bem aquecidos nos braços de Jesus. E o soldado desertor, depois de tomar seu banho quente, também foi executado. Eu quero encerrar nessa noite dizendo a mesma coisa que eu falei no encerramento do Congresso Loucos por Jesus. Essa noite nós somos como esses 40 soldados dentro de um lago congelado. A gente não pode transar enquanto não casar. A gente não pode sair daqui, ir pro alambique, tomar cerveja. A gente não pode ver filmes pornográficos. O mundo está nos chamando dia e noite, mas a gente está junto dentro do lago congelado. Satanás já mandou colocar umas bacias de água quente do nosso redor. Sabe aquele carinha lá da faculdade, maravilhoso, que está te tratando bem, moça? Sabe aquele rapaz lindo, que te trata bem lá na faculdade, você está começando a apaixonar por ele? Deus manda eu te dizer nessa noite que ele é uma bacia de água quente. Sabe aquele filme de madrugada, rapaz, que passa lá na sua televisão? Aquilo é uma bacia de água quente. E tem tantas bacias na nossa vida. E o diabo está do nosso redor dizendo assim: vem, você merece um banho quente. A vida tem sido difícil, você está cansado, você merece. Todos fazem. Olha quem faz. Fulano faz, ciclano faz. Tem gente que sobe no altar da igreja e faz. Mas essa noite eu quero te desafiar a aumentarmos nosso conhecimento de Deus, nosso amor e nossa obediência. E eu encerro contando isso aqui. Outro dia eu recebi um torpedinho, um recadinho no meu celular de um amigo do Rio de Janeiro, que a esposa dele morreu. E ele mandou um recadinho e dizia assim: Lucinho, estou sofrendo muito, não estou entendendo nada,
Mas eu só sei de uma coisa: morreremos juntos no lago congelado. Você pode estar passando o que for nessa noite, mas você não tem o direito de deixar de ser louco por Jesus. Porque uma hora, ainda que tudo dê errado nessa vida, você vai abrir os olhos da eternidade. E aí vai ter valido a pena tudo que você passou. Fique de pé. Repita comigo em voz alta, toda a igreja diga: Senhor Jesus, eu preciso do teu perdão. Salva-me agora. Eu não te conheço como deveria. Eu tenho a coragem de dar presentes e receber presentes no dia do teu aniversário.